A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Olá, eu sou Léo Lopes e está no ar o Pod Notícias, o podcast semanal que traz até você um resumo de tudo o que acontece de mais importante no mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Hoje é segunda-feira, dia 7 de outubro de 2024 e essa é a nossa 34ª edição. No episódio da semana passada, a gente iniciou a contagem regressiva para celebrar os 20 anos do podcast no Brasil no próximo dia 21 de outubro. Muita coisa mudou em 20 anos, o podcast tem crescido mais a cada dia, a gente não consegue mais acompanhar tudo que está acontecendo, tanto que foi exatamente para cumprir essa função que o Pod Notícias nasceu e tem garimpado e publicado notícias diariamente no nosso site, resumindo as principais notícias da semana aqui nesse podcast. Essa semana, a gente preparou uma matéria muito bacana com 15 estatísticas sobre o podcast que você precisa saber nesse ano de 2024. São números úteis, curiosos e alguns até impressionantes sobre o podcast no Brasil e no mundo e também sobre algumas plataformas de streaming de áudio, perfil e comportamento do ouvinte, números de publicidade e, é claro, downloads também. Para dar um gostinho e deixar você com vontade de ler a matéria completa, eu vou destacar aqui 5 das 15 estatísticas que a gente fala no artigo. Se liga. Havia apenas pouco mais de 500 mil podcasts ativos em 2018. O Spotify é o lar de mais de 4,7 milhões de podcasts. 93% dos ouvintes de podcast ouvem o episódio inteiro. 32 downloads no primeiro mês coloca você entre os 50% maiores podcasters. Só nos Estados Unidos, a receita de publicidade em podcasts deve ultrapassar 3 bilhões 920 milhões de dólares em 2025. São só 5 curiosidades das 15 que a gente preparou para você. Então, para ler a matéria na íntegra e saber quais são as outras estatísticas, é claro, o link está aqui na descrição desse episódio. A plataforma de análise e atribuição de podcasts Chartable anunciou que a Spotify decidiu descontinuar o serviço. Segundo o comunicado, a mudança visa integrar os recursos mais poderosos do Chartable diretamente no Megafone, proporcionando uma experiência mais integrada para os usuários. Tanto a Chartable quanto a Megafone foram adquiridas pelo Spotify no passado recente. Para os usuários do Chartable através do Megafone, em 2025, os recursos Smart Links e Smart Promos serão incorporados nativamente ao Megafone, permitindo que os podcasters utilizem essas ferramentas sem sair da plataforma. Até lá, esses recursos vão continuar disponíveis sem interrupções para os programas hospedados no Megafone. Para quem acessa o Chartable de forma independente, a plataforma vai estar disponível até o dia 12 de dezembro de 2024. Durante esse período, todas as funcionalidades vão ser oferecidas de graça e os usuários que já pagaram antecipadamente vão ser reembolsados. Além disso, a Spotify está aprimorando os links de compartilhamento no Spotify for Podcasters para fornecer opções de rastreamento de conversão de ouvintes do Spotify. Num segundo comunicado enviado para os usuários por e-mail, a Chartable deu detalhes sobre como vão ser os próximos meses até o encerramento total dos serviços em dezembro. Os links para a íntegra dos 2 comunicados estão aqui na descrição do episódio.
E essa semana foram divulgados os resultados da pesquisa Rajar Audiomidas 2024, um estudo que fornece informações sobre como, quando e onde as pessoas consomem conteúdo de áudio no Reino Unido. A pesquisa inclui dados sobre podcasts, rádio ao vivo e sob demanda e serviços de música sob demanda. A pesquisa também fornece informações sobre o uso de dispositivos, atividades, localização e com quem as pessoas ouviram. Algumas descobertas recentes dessa pesquisa são as seguintes: 94% das pessoas escutam podcasts sozinhas. 63% das pessoas ouvem mais da metade dos podcasts que baixam. O dispositivo mais popular para ouvir podcasts é o celular. O lugar mais popular para ouvir podcasts é em casa. Os gêneros de podcast mais populares são comédia, notícias e política, esportes e true crime. As maneiras mais comuns de encontrar novos podcasts são através do boca a boca e das redes sociais. A pesquisa Rajar Audiomidas é conduzida pela Radio Joint Audience Research, que é a Rajar, uma organização que foi criada em 1992, que mede as audiências de rádio no Reino Unido. A Rajar é de propriedade conjunta da BBC, que é a British Broadcasting Corporation, e da Radio Centre, que é a entidade representativa da maioria das estações de rádio comerciais no Reino Unido. O PDF do relatório completo, com 22 páginas em inglês, pode ser acessado na matéria completa no site do Pod Notícias. Ainda em notícias da semana, o Apple Podcasts agora suporta transcrições em mais 8 idiomas, incluindo o português brasileiro, o que representa um grande avanço na acessibilidade da plataforma. Essa nova funcionalidade vai permitir que os ouvintes tenham uma experiência mais rica consumindo conteúdo, possibilitando que eles leiam o texto completo de um episódio, busquem por palavras ou frases específicas e acompanhem a reprodução do áudio com a sincronização do texto. Com o suporte ao português brasileiro, o Apple Podcasts não só amplia o seu alcance entre os ouvintes brasileiros, mas também reforça o seu compromisso em tornar o conteúdo mais acessível para todo mundo. A transcrição é automaticamente gerada após a publicação de um novo episódio, permitindo que os ouvintes tenham acesso rápido ao texto, enquanto a gravação ainda está disponível para ser ouvida. Essa funcionalidade é especialmente importante num mundo onde a inclusão e a acessibilidade são cada vez mais valorizados. Com a adição do português brasileiro, o Apple Podcast se alinha às tendências de mercado que buscam cada vez mais atender às necessidades de um público diversificado. Essa inovação não só melhora a experiência do ouvinte, mas também oferece aos criadores de conteúdo a oportunidade de alcançar um público mais amplo e engajado. Um novo relatório global da Acast, que é a maior empresa de podcasts independente do mundo, revela que o consumo de podcasts continua crescendo. Lançado no último dia 30, em celebração ao Dia Internacional do Podcast, o relatório recente é resultado de 2 pesquisas realizadas em 13 mercados internacionais envolvendo 2.600 ouvintes. Os mercados foram divididos em emergentes, com Índia, Brasil, Singapura, Itália, Japão, Indonésia, Países Baixos e Espanha, e mercado estabelecido, Canadá, Estados Unidos, Suécia, Austrália e Reino Unido, com base no gasto em publicidade e na maturidade do mercado. Segundo esse estudo, mais de 50% dos ouvintes de podcasts em mercados emergentes e quase 40% em mercados consolidados planejam aumentar o tempo dedicado ao podcast nos próximos 6 meses. Esse crescimento é especialmente significativo considerando que quase 70% dos ouvintes diários em mercados estabelecidos gastam mais de 6 horas por semana consumindo conteúdo em áudio. Em ambos os mercados, os podcasts apresentam altas taxas de engajamento, com médias próximas a 80%, sendo que 40% dos entrevistados nos Estados Unidos se dizem altamente engajados,
o que destaca a força crescente do podcasting como um meio de comunicação relevante e impactante e também reflete o potencial de crescimento nas interações com o público. Além disso, o estudo destaca que 51% do público em mercados emergentes expressa interesse em participar de eventos ao vivo dos seus podcasters favoritos, um número que sobe para 64% entre os ouvintes diários dessas regiões. Em mercados estabelecidos, mais de 30% dos ouvintes diários relatam que já compareceram a um evento ao vivo de um host de podcast. Essa disposição para interagir de forma mais pessoal com os criadores não só indica um engajamento com o conteúdo, mas também abre oportunidades para monetização e a construção de comunidades em torno dos podcasts. E mais, as marcas na China estão cada vez mais investindo no universo dos podcasts como uma nova estratégia de marketing e engajamento com o público. Esse movimento reflete uma tendência global onde o áudio digital se tornou uma ferramenta poderosa para alcançar audiências de nicho de maneira mais íntima e personalizada. A adoção dos podcasts pelas marcas chinesas é impulsionada pela crescente popularidade do podcast no país. Com uma base de ouvintes em expansão, as empresas veem nos podcasts uma oportunidade de se conectar com consumidores de forma mais autêntica. Segundo especialistas, os podcasts oferecem um espaço menos saturado em comparação a outras mídias digitais, permitindo que as marcas se destaquem e construam uma narrativa mais envolvente. Entre os setores que mais têm explorado os podcasts na China estão a tecnologia, a educação e o entretenimento. Empresas dessas áreas estão utilizando o podcast para compartilhar conhecimentos, discutir tendências e promover produtos de maneira mais sutil e eficaz. A expectativa é que essa tendência continue crescendo à medida que mais marcas reconheçam o potencial dos podcasts para fortalecer as suas estratégias de marketing. Com a evolução do consumo de mídia digital, os podcasts se afirmam como uma ferramenta essencial para as marcas que buscam inovar e se aproximar dos consumidores. O futuro promete ainda mais integração entre conteúdo de áudio e estratégias de marketing, consolidando os podcasts como um canal indispensável na comunicação empresarial. O crescimento da população latina nos Estados Unidos está impulsionando uma transformação significativa no consumo de áudio, com destaque para o podcasting. Segundo pesquisa da Edison Research, os latinos que moram nos Estados Unidos, que já somam 65 milhões, dedicam mais tempo ao áudio do que a população não latina, com uma média de quase 5 horas diárias. Esse aumento no consumo de áudio está sendo liderado pelo podcasting, que agora representa 14% do tempo de escuta dos latinos, superando os 9% da população não latina. O interesse por podcasts entre os latinos não é apenas uma tendência passageira. Em 2014, apenas 1% do tempo de áudio dos latinos era dedicado a podcasts. Hoje, 10 anos depois, esse número cresceu 14 vezes, demonstrando uma mudança significativa nos hábitos de consumo. A pesquisa revela que os latinos estão dedicando 35% mais tempo aos podcasts do que o restante da população dos Estados Unidos, indicando que o formato está substituindo outras fontes de áudio. Segundo Gabriel Soto, diretor sênior de pesquisa da Edison Research, o crescimento do podcasting entre os latinos representa uma oportunidade única para criadores de conteúdo e anunciantes que desejam alcançar esse público cada vez mais engajado. Esse aumento no consumo está atraindo a atenção de criadores e anunciantes que veem no público latino um segmento em expansão no universo do áudio. Com o podcasting e a população latina em ascensão, a gente espera que essa convergência continue a moldar o mercado de áudio nos próximos anos.
Hoje, no Giro sobre pessoas que fazem a mídia, nosso amigo e colunista Carlinhos Villaronga traz mais uma vez a sua coluna O Podcast no Japão, com as notícias do coletivo Podosfera Nipo Brasileira, destacando a 4ª edição da Semana Podosfera Nipo Brasileira. Carlinhos, onegai shimasu. Olá, Léo. Olá, ouvinte do Pod Notícias. Eu gostaria de começar minha participação de hoje compartilhando com vocês a alegria de perceber o podcast encontrando seu espaço nos eventos da comunidade brasileira aqui no Japão. E eu trago 2 exemplos. Nos dias 28 e 29 de setembro, a equipe do podcast Saideira, apresentado por Rafael Toguchi, esteve no Shiga Brazilian Fest realizando gravações com transmissão ao vivo. Já nos dias 5 e 6 de outubro, eu estive no Brazilian Day Hamamatsu, moderando as gravações no estúdio montado pela Koa Corporation, que é uma empresa de recursos humanos e que incluiu o podcast nas atividades de interação com os visitantes do evento. Isso é legal porque a gente percebe aos poucos o ecossistema de produção de podcast se formando também aqui entre a comunidade brasileira no Japão. Agora falando sobre expectativa, a programação da 4ª Semana Podosfera Nipo Brasileira já foi confirmada e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês o nome dos convidados desta edição. Apenas lembrando que o evento será realizado de 21 a 28 de outubro com transmissões ao vivo, 8h30 da noite, no horário do Japão. Vamos lá para a lista de convidados. Começamos com Eric Okazaki, da Playground Media Solution, Léo Lopes, da Radiofobia, Sidney Guzmán, do Universo HQ, o jornalista e podcaster Roberto Maxwell, o professor Andreoli Costa, do Laboratório de Podcasts Narrativos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a equipe da agência Base Marketing, Gabriel Tuller, da Cosmódromo, Luciana Onken, do Estúdio Banca e, para finalizar, Ana Xavier, do The Podcast Space. Os convidados vão discutir temas relacionados às suas áreas de trabalho e que ajudarão na criação da trilha formativa que a gente tem construído nas edições da Semana Podosfera Nipo Brasileira. Mais informações estarão disponíveis no perfil @podnipobr no Instagram. E eu deixo o convite para vocês maratonarem o conteúdo das edições anteriores, que estão disponíveis na íntegra no canal PodNipoBR no YouTube e no podcast PodNipoBR nas plataformas de áudio. Eu encerro a minha participação de hoje por aqui. Carlinhos Villaronga, diretamente de Kosai, no Japão, exclusivo para o Pod Notícias. Sobre lançamentos, estreou semana passada o programa De Gaveta, apresentado pelas jornalistas Ana Luísa Machado e Geninha Nunes. O podcast se propõe a discutir comunicação com grandes nomes do jornalismo pernambucano, além de reflexões sobre a profissão. No primeiro episódio, Laurindo Ferreira, diretor de redação do Jornal do Comércio, compartilha histórias da sua carreira de mais de 30 anos no jornalismo, trazendo detalhes de coberturas memoráveis e dos desafios enfrentados no comando de uma redação. Ele também fala sobre o futuro da comunicação e o impacto das transformações digitais no jornalismo. De Gaveta promete ser uma fonte de inspiração para profissionais e estudantes de jornalismo, abordando temas relevantes e trazendo novas perspectivas sobre o mercado e o papel da mídia. O podcast está disponível no YouTube e no Spotify. Estreou também o podcast Autismo Sem Culpa, trazendo uma abordagem sensível e informativa sobre o transtorno do espectro autista, o TEA. Apresentado pela jornalista Carla Lerda, mãe atípica, e pela especialista em análise do comportamento, Alexandra Duarte. O programa se propõe a discutir as dificuldades, superações e conquistas que envolvem o autismo a partir da perspectiva de mães e profissionais da área. No episódio de estreia, Autismo Sem Culpa mergulha em relatos profundos e emocionantes, como o de Isa Veiga, mãe solo de gêmeos autistas. A Isa compartilha sua trajetória desde o diagnóstico até os desafios cotidianos de criar 2 crianças com necessidades especiais. A conversa oferece uma visão íntima das responsabilidades e barreiras enfrentadas pelas mães atípicas, ao mesmo tempo que desmistifica o papel da maternidade em situações tão delicadas e complexas.
A matéria sobre o lançamento do podcast Autismo Sem Culpa no Pod Notícias foi escrita pelo Thiago Miro, que é também um pai atípico e deixou as suas impressões pessoais sobre o primeiro episódio desse programa, que promete se consolidar como uma plataforma indispensável para a troca de experiências, aprendizado e apoio às famílias que vivem a realidade do autismo no Brasil. Os episódios vão ser lançados a cada 2 semanas, às 8 horas da noite da segunda-feira, e estão disponíveis no YouTube e no Spotify. E a nossa recomendação nacional da semana é o Ineditados, Conversas para Além do Livro, um programa de rádio que também é disponibilizado na forma de podcast, promovido pela editora UFSM, a Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A proposta, desde o primeiro episódio, é apresentar diálogos que usam o livro como pano de fundo para temas variados, educativos e divertidos. O programa foi idealizado e é apresentado pela Jéssica Dalcin da Silva, que é formada em desenho industrial, programação visual e tem doutorado em educação, ambos pela Universidade Federal de Santa Maria. A Jéssica foi também a organizadora da antologia Sussurros da Boca do Monte e, desde 2009, participa comigo como integrante fixa na bancada do meu podcast, o Radiofobia. Com mais de 80 episódios, o Ineditados já conversou com alunos, ex-alunos, mestres, doutores, professores, autores e outros profissionais das mais diversas áreas, quase sempre com alguma relação com a Universidade Federal de Santa Maria, e hoje é um importante disseminador de cultura e conhecimento do Rio Grande do Sul para o mundo. Desde o seu lançamento em 5 de setembro de 2022, o Ineditados Podcast vai ao ar às segundas-feiras, à 1h da tarde, pela Rádio UniFM 107.9 de Santa Maria, sendo depois disponibilizado, como todo bom podcast, em todos os agregadores de áudio e também no canal da editora UFSM no YouTube. Esse episódio contou com o apoio da Content Academy, uma plataforma de cursos online voltada para quem quer trabalhar com criação de conteúdo, que tem na plataforma cursos como True Crime, com o Ivan Mizanzuki, Web Jornalismo Independente, com Álvaro Iana, do Meteoro Brasil, Storytelling, com o Kendi, do Normose, edição de vídeo para YouTube, com o Will, do Jogatina Maneira, o meu curso Podcast para Todos e mais um monte de cursos incríveis que você acessa em contentacademy.com.br. O Pod Notícias também conta com o apoio da HostGator, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, onde nós hospedamos o nosso site e que dá para o nosso ouvinte, a partir de 69% até 74% de desconto em planos de hospedagem, além de contar gratuitamente com a rede global da CDN Cloudflare, que tem benefícios insuperáveis e podem ser ativados com um clique nos planos de hospedagem da HostGator. Garanta já o seu desconto acessando podnoticias.com.br, clicando no banner que fica no rodapé da página ou em qualquer postagem individual. E se você, assim como a HostGator e a Content Academy, quiser anunciar a sua marca, produto ou serviço com a gente aqui no Pod Notícias, tanto no podcast como no nosso site, e com isso atingir um público qualificado como você que se interessa pelo podcast aqui no Brasil, é só mandar um e-mail para contato@podnoticias.com.br, que a gente vai ter o maior prazer em conversar com você sobre as nossas opções de publicidade. E caso você queira colaborar com o Pod Notícias, com texto, sugestão de pauta ou envio de notícias, também vai ser muito bem-vindo e pode fazer isso através do mesmo e-mail. E assim a gente fecha essa 34ª edição do Pod Notícias. Acesse podnoticias.com.br para ter acesso à íntegra das notícias com todas as fontes e a transcrição completa do episódio, além dos artigos dos nossos colunistas e todos os links relacionados. Você pode acompanhar o Pod Notícias diariamente através do nosso canal público do Telegram em t.me/podnoticias, através do nosso Instagram, @pod.noticias, e também através da nossa page do LinkedIn.
Você pode ouvir o Pod Notícias no YouTube e também nos principais agregadores de podcast e, é claro, no Spotify, no Apple Podcasts e no Pocket Casts, que permitem a classificação por estrelas. Eu peço que você deixe ali aquelas 5 estrelinhas do amor, ali do reconhecimento por esse nosso trabalho, que é uma prestação de serviço para a comunidade podcaster do Brasil. A sua avaliação positiva faz com que a gente apareça para um número cada vez maior de ouvintes como você. O Pod Notícias é uma produção original da Radiofobia Podcast Multimídia, publicado pela Radiofobia Podcast Network, que conta com as colaborações de Camila Nogueira na arte, Eduardo Sierra na edição, eu, Léo Lopes, na pesquisa, pauta, redação final, direção geral e apresentação, Tiago Miro na pesquisa e redação, e nessa edição contou também com a participação do nosso colunista Carlinhos Vilaronga na sua coluna O Podcast no Japão. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e a gente se encontra segunda-feira que vem. Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.